Temas atuais no ar. Quando eu fiz essa sessão aqui na comunidade, esse espaço, foi muito na intenção de tratar de temas que são atuais, portanto, quando eu estiver gravando, né? Então, se você estiver vendo isso muito lá na frente e você pensar assim, falar, ah, mas isso aqui não é atual. Lembra que atual é do momento que eu tô aqui gravando, por óbvio, mas são temas que, mesmo que já tenha passado especificamente o assunto que eu vou falar aqui, pensa que esse assunto, ele existe no tempo, com certeza, porque aqui eu só estou tratando de assuntos que, de alguma forma, estão em movimento, estão em construção, quer dizer, nesse grande período histórico que a gente se encontra. Então, procura saber, se você achar que está um pouquinho desatualizado, antes de você falar assim, mas isso aqui tá desatualizado. Você fala, não, peraí, como é que isso aqui avançou? Como é que isso aqui evoluiu? De onde isso aqui veio? Então, faz o exercício do pensamento crítico de falar como é que isso tá, entre aspas, agora, né? Se é que isso aconteceu, mas se apega mais na construção simbólica, filosófica, para pegar o exemplo de como é que eu faço a elaboração, de como é que eu construí em torno de um assunto, numa elaboração para a gente refletir. E aí você repete a fórmula com outras coisas e você já aprendeu uma metodologia, tá bom? Então, eu quero fazer essa observação sempre assim, de tempos em tempos eu vou fazer essa observação para a gente ficar todo mundo na mesma página. Então é o seguinte, um tema atual que eu decidi então gravar hoje, trazer aqui hoje para a gente essa semana, é um tema combinado entre a escala 6x1, o movimento Vida Além do Trabalho e a mobilização dos entregadores, principalmente de comida, de encomenda, né? Então, aí vou falar as plataformas mais conhecidas, então, iFood, Uber, enfim, Mercado Livre, Amazon e assim por diante, tá? Por que que eu quero falar dessas três coisas? Porque teve uma coisa que aconteceu também recentemente, que foi o Tribunal Superior do Trabalho, ele, diante dos números de 2024, dos processos trabalhistas que aumentaram em 2 milhões de casos, então todos os casos que já existiam, mais 2 milhões, e aí, claro, muito efeito da questão da pejotização e etc., o Tribunal Superior do Trabalho parou tudo e falou: pera, que a gente vai formar um entendimento nacional para esse assunto, porque cada juiz estava dando uma sentença diferente. E esse assunto está rolando, a gente volta em breve com mais informações. E aí, dentro então desse guarda-chuva, eu quero trazer essas três temáticas que elas não se combinam entre si, mas elas têm intersecções, elas dialogam entre si. Eu acho que esse é o principal. Muito bem. Quando a gente fala do movimento Vida Além do Trabalho, a gente está falando de um movimento iniciado por um rapaz, enfim, que depois vira deputado, né, e entra nesse circuito mais político da coisa, mas é um movimento que diz, olha, precisa ter uma vida além do trabalho, e aí, portanto, ele vai falar de várias coisas diferentes, dentre elas a escala 6x1, que é você trabalhar 6 dias e folgar um dia, e não necessariamente esse um dia é no mesmo dia. E aí, se a pessoa não for CLT, ela não tem nem um domingo garantido por mês, conforme diz a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, é um quebra-cabeça, assim, uma bagunça, e aí ele ficou muito conhecido por isso, ganhou o apoio de outros parlamentares e tudo mais, e aí, porque ele começa a ficar famoso, ele começa a viralizar antes dele entrar para a política, né? E aí ele ganha o apoio de alguns parlamentares e a coisa, enfim, avança nesse sentido. Muito bem. Quando ele começa a falar bastante sobre isso, isso encontra eco, obviamente, nas pessoas que vão atender por aplicativo, e aí estou falando do Uber, estou falando do iFood, os entregadores, etc., que é uma massa majoritariamente masculina. A gente está falando de, principalmente, entregadores de comida de uma maioria negra e assim por diante, né? Então, tudo aquilo que vai se repetindo quando a gente fala de sintoma social. E aí tem aquela discussão: mas se não fosse isso, eles não iam ter emprego, tinha que agradecer. E aí, a partir do ponto que você fala, porque todo mundo tem lugar de fala, a partir do ponto que você fala, você provavelmente vai ter uma opinião sobre isso. E a gente não vai aqui ficar discutindo opinião. Eu tô aqui. Descrevendo factos, então, condições factuais para a gente entender onde é que isso tudo está chegando. Muito bem.
Dito isso, então, esses movimentos, eles começaram a se juntar, a se reunir, porque no movimento 6 por um tem muita gente CLT, gente que trabalha em restaurante, rede de fast food, etc, tá? Então, tem de tudo. Tem CLT, tem PJ, tem os mais autônomos, assim, como essas coisas de aplicativo, beleza. Daí, o que acontece é que então eles se organizaram como um movimento popular, o que é super legítimo. Tem alguma interlocução sindical, mas não é, hoje em dia não é muito essa institucionalidade que está à frente das discussões, justamente por quê? Porque eles fazem uma série de reivindicações, como ter um piso mínimo de recebimento para a categoria. Né? Então, tá bom, ganha ali por corrida, ganha ali por entrega, mas precisa ter um mínimo garantido. Isso, quando a gente pensa em CLT, em questões sindicais, é piso mínimo da categoria. Muito bem. Aí você se pergunta, que categoria? Para começo de conversa, né? Porque se a gente está falando de pessoas que não são CLT, a gente está falando de que organização técnica de categoria. Então, veja, todo mundo que não é CLT nessa conversa vai sempre buscar um análogo na CLT, tá certo? E aí presta atenção nos exemplos de reivindicação que eu estou trazendo. Então, eles pedem reivindicação, pagamento mínimo, valor mínimo para categoria, tá? Ótimo. Eles pedem algum seguro-saúde, alguma garantia, algum cuidado de saúde. E veja, esses pedidos são legítimos, tá bom? Então, em nenhum momento eu tô aqui fazendo nenhum julgamento de valor dizendo, isso aqui não faz sentido, isso aqui não pode. Não, muito pelo contrário. Se arriscam, andam de bicicleta no meio dos carros muitas vezes, de moto, enfim, carro à noite, de madrugada. Uma loucura, tá? Muito bem. Daí, esse é um outro pedido, alguma condição de saúde. Um outro pedido é algum tipo de garantia se porventura esse contrato vai ser terminado, né? Então, se acontece alguma coisa que a empresa decida terminar esse contrato, pensando mais nos PJs, alguma garantia indenizatória, né? Qualquer semelhança com termo de rescisão, rescisão de contrato de trabalho e fundo de garantia não é mera coincidência, tá? Essa é uma outra reivindicação, por exemplo. No entanto, aí, quando eles colocam isso na mesa, então as pessoas falam: bom, então a reivindicação é CCLT? É isso? É disso que a gente está falando aqui? E eles dizem: não. Nesse pacote de reivindicações, a gente não quer cumprir horário, a gente não quer ser fixo, a gente não quer, portanto, a habitualidade, a subordinação, então não quer responder para chefe, porque eles entendem que a manutenção da autonomia é um algo importante. E é aqui que a gente começa a ter um problema. Porque eles reivindicam os direitos seletistas sem entregar as contrapartidas seletistas. E aí, esse meio de caminho é um meio de caminho que a gente não conhece no Brasil. Eu arrisco dizer, de tudo que eu conheço, meio do mundo, tá bom? Mas enfim, é um meio de caminho complexo. Porque você fala, não, eu não quero ninguém mandando em mim, mas você tem que me garantir algumas coisas mínimas. Mas eu vou trabalhar a hora que eu quiser. Eu vou fazer o meu horário, eu não vou responder para chefe. E aí você fala, bom, mas aí tá, como é que eu garanto o mínimo e como é que você está trabalhando? E aí, essa conversa, ela começa a ficar muito maluca mesmo, porque ela, ela descola de tudo aquilo que a gente conhece, ela não, portanto, não dialoga com aquilo que seria, entre aspas, né, possível de entregar, porque se eu te garanto um mínimo, mas aí você decide as horas que você vai trabalhar, e se você não faz as entregas, ou enfim, não faz o que precisa ser feito, e tem que ter mais gente, eu tenho que garantir mínimo para mais gente, mas eu não tenho um mínimo de horas garantida. Então, tem uma. Tem um desencontro, e é claro que aqui eu estou sendo mais rasa nesse sentido, né? Estou sendo um pouco mais didática nesse sentido, para não ficar um tecniquez muito chato. Mas tem umas contradições que é: eu quero ser CLT sem ser CLT. E é muitas vezes nesse momento que a conversa se perde. É muitas vezes nesse momento que a credibilidade fica abalada, que daí o que se coloca na mesa é, não, tá bom, você quer discutir CCLT, tudo bem, mas se não quiser discutir CCLT, então a gente não vai discutir nada. Porque
vai abrir um monte de precedente, a gente vai ter prerrogativa, assim, assim, assado. E aí começa a ficar uma bagunça muito grande, mas a gente previu isso lá em 2018 com a reforma trabalhista. Como a gente ia ter que produzir novos entendimentos de relações de trabalho para a gente inventar um jeito novo de trabalhar nesse tensionamento das justiças e injustiças, nesses pesos e contrapesos, nessa coisa de quem manda, quem obedece, e a gente está falando do que aqui. Então, eu queria trazer esse tema para você, para saber também se você está acompanhando isso, está estudando sobre isso, se você tinha alguns detalhes que eu trouxe, o que que você tem, agora que você tem um pouco mais de informação, qual é a sua visão sobre isso, e como é que você acha que a gente encontra um caminho para solucionar. Então, adoraria te ouvir e continuar essa conversa quando a gente tiver atualização a gente traz aqui de novo, tá bom? Eu te vejo no próximo tema atual e se você tem algum tema que você também quiser que eu fale, enfim, que eu comente, que eu estude alguma coisa, coloca aí no fórum que a gente continua conversando, tá bom? Um beijo, tchau!